Bom dia! Bom dia, queridos! Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor esteja em nós, nos nossos corações. Vamos ler a palavra hoje em livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. Diz: a nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto ele já começa de forma muito interessante, porque quem escreveu essa carta foi Paulo, né? E ele já começou escrevendo, fazendo uma súplica, quando ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, e clamando pela misericórdia de Deus, ele está suplicando, ele está falando com insistência, é um pedido, mas uma súplica. E ele fala: rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que vocês se apresentem o vosso corpo por sacrifício. Esse apresentar aqui, queridos, no original significa ofertar, que vos oferteis, que ponha à disposição, que coloque o vosso corpo à disposição como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por que sacrifício vivo? Porque morto. Por que interessa para o Senhor um corpo morto, queridos? É em vida que nós devemos louvar ao Senhor, é em vida que nós devemos honrar. Um sacrifício vivo, alguém que está vivo, respirando, que essa vida viva de forma digna a honrar o sacrifício que Deus fez por nós. Um sacrifício santo, ou seja, separado do mundo, das contaminações, retirado e agradável. Alguém que vive de forma a agradar a Deus, que procura saber como agradar ao coração do Pai, daquele que se entregou por Ele. E isso é um culto racional. Ou seja, não é ser levado pelas emoções, não é ser guiado como que diz, arrepiozinhos. É mais do que isso. Não é apenas ouvir uma canção bonita, se arrepiar e falar: nossa, Deus está nessa música. Não, viver um culto racional, vivo, santo e agradável a Deus é viver um culto diário, um estilo de vida separado. E isso, querido, requer renúncia. E às vezes a gente não quer, sabe por quê? Porque renunciar muitas das coisas, as pessoas que estão à nossa volta não entendem quando nós renunciamos a alguma coisa que aparentemente é bom. Sabia disso? E é onde muitas pessoas se perdem, porque sentem o constrangimento, a frustração das pessoas à sua volta, porque você não quer viver da forma com que elas acham que é o legal, mas aí elas não suportam e retrocedem. E aí acabam se amoldando aos padrões do mundo porque não conseguem lidar com a ideia de que você está desagradando as pessoas pelo estilo de vida que você quer viver. Servir a Cristo, servir a Deus é um estilo de vida. E quem escolhe trilhar esse caminho tem que saber que você vai frustrar as pessoas e que você vai decepcionar. Por quê? Porque a forma do mundo é uma e a forma de Deus é outra. Olha o que ele diz: não vos conformeis com este século. O que é conformar? É tomar a forma, é ser moldado. Quando você vai pôr um bolo, se você pôr numa forma redonda, quando a massa cresce, quando a massa assa, que forma que ela vai tomar? Aquela forma redonda, com um furinho no meio. Se você lança num tabuleiro quadrado, que forma ela vai ter? Uma forma quadrada. Se você vai fazer um enfeite de jardim com cimento, com gesso, a forma que você dá para aquela obra que você está fazendo vai tomar a forma que você deu. Então, quando ele fala: não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma deste mundo, não vos amoldeis, resistam aos padrões do mundo, porque são decaídos, não combina com os padrões cristãos, mas transformai-vos
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar aqui vem de metamorfose. É uma mudança radical. É aquilo que acontece com a largata quando ela sai do processo do casulo. É uma transformação geral, grandiosa. São esforços que têm que ser feitos todos os dias. É uma escolha diária. Todos os dias você vai ter alguma coisa para rejeitar, para renunciar, que são padrões mundanos. Até a sua forma de falar, de vestir. Tem pessoas que não conseguem entender quem dita a moda do mundo. A maioria dos estilistas, gente, são homossexuais. Então, como que nem tudo que eles produzem a gente pode usar? Eles produzem pensando no padrão, na forma do mundo. A nossa forma não é o mundo. Olha só, quando Deus fez o ser humano, de qual matéria? Lembra lá de Gênesis? Quando Gênesis 1 ou 3, não sei, quando o Senhor foi fazer o homem, qual foi a matéria-prima que Deus usou? A terra, do pó da terra. E a palavra fala que Deus ele pegou ali, ele amassou, com certeza, Deus acrescentou água. Por quê? Porque a terra com água você faz um barro, você faz um molde. Deus fez um boneco, Deus modelou o homem com as suas próprias mãos. Ele moldou o homem da forma com que ele queria, a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu forma para o homem. A matéria-prima que Deus usou foi a terra, ou seja, nós somos barro. E o que acontece? O barro, depois que você deixa ele, que você fez a forma, você deixa ele secar, o que acontece? Ele endurece. Ele vai tomar a forma que você quiser. Mas se você quiser desmanchar aquilo e fazer de novo, o que você tem que fazer? Joga água, derrete ele, amassa de novo e dá novamente a forma que você quiser. Não é à toa que Deus usou essa matéria para nos mostrar que nós precisamos ser transformados. E o que a água representa na Bíblia, queridos? A palavra. A palavra, nós falamos sobre isso ontem. Nós já fomos lavados pela lavagem da palavra. Deus santificou a igreja pela lavagem da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Nós já estamos santificados pela palavra. Se você não quer tomar a forma deste mundo, renova sua mente, trazendo à sua memória a palavra de Deus, que é a luz que nos ilumina por dentro. E para isso, olha só, não vos conformeis, não vos amoldeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu trabalhei num lugar onde eu me lembro que trabalhava numa companhia aérea e eu me lembro que quando havia alguns momentos assim de ociosidade, era muito comum as turminhas se juntarem e começarem a bater papo. E era muito comum quando eu chegava perto da turminha, às vezes eu tinha acabado de fechar um voo e aí eu chegava depois e a turminha já estava ali, quem já estava liberado, o papo já estava rolando solto. E eu chegava ali muitas das vezes e quando eu chegava doida para conversar também. E quando eu chegava, gente, assim, o clima mudava, sabe? As pessoas se mudavam de assunto ou algumas pessoas assim não tocavam mais no assunto. E aí eu percebi que eles estavam falando alguma coisa de malícia, né? Alguma coisa daquilo que é do mundo, falando sobre sexo, falando sobre o que eles tinham feito na noite anterior. Era muito comum. E isso várias vezes me constrangeu. Várias vezes eu me entristeci porque eu me sentia de alguma forma rejeitada, eu me sentia como se fosse inconveniente, como se eu não fosse querida no meio ali. Nunca ninguém me destratou, mas era notável isso. E eu voltava para casa muitas das vezes, e era uma companhia onde as pessoas eram todas jovens, então assim, o papo era só isso, promiscuidade, droga, tudo que vocês pensarem do padrão do mundo era o que rolava. E aí eu me lembro que muitas vezes eu voltei para casa muito constrangida. E um dia eu estava triste mesmo, colocando minhas roupas no varal, cheguei do serviço, estou lá fazendo minhas coisas. E eu estava falando, Senhor, eu não queria ser assim, eu não queria colocar essa impressão nas pessoas, eu não queria.
E aí o Senhor trouxe no meu coração, eu ia dizer para vocês, isso o Senhor fala muito comigo por meio da palavra. Por isso é importante ler a palavra, porque o Espírito Santo põe ela no nosso coração como uma resposta. E Ele trouxe no meu coração os versículos que dizem que se perseguiram a Ele que era mestre, como não perseguirão a nós que somos servos? Que nós não conseguiríamos agradar ao mundo, que é impossível que nós estejamos assim em harmonia com o mundo uma vez que nós escolhemos a Cristo. Não adianta, rejeitaram Jesus, Jesus não estava nos padrões nem dos fariseus, Jesus estava acima do padrão religioso, por isso ele não foi bem quisto. Não adianta, se você escolheu a Cristo, nós vamos ter que carregar essa cruz, e a cruz é o ápice, meu querido, faz parte do caminho de Cristo. Ele mesmo deu o exemplo que era necessário. Mas não importa ser rejeitado pelo mundo, o que mais importa é não ser rejeitado pelo Senhor. O próprio Cristo disse, aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar, eu confessarei. Eu vi uma matéria ontem que eu fiquei chocada. Em algumas nações estão sendo praticado e aconselhado a se consumir comidas de carne humana. E eu vi as fotos das comidas, assim, uma ilustração na verdade. E, gente, era uma coisa obscena, surreal. E os pratos eram muito lindos. As vasilhas, assim, os recipientes, eram rostinhos de bebezinhos, tudo não era em si a própria carne, mas eram modelos, ilustrações de rostinhos de bebê, mãozinhas pequenininhas, sabe? Olhos humanos, corações, tudo em pratos, mas de uma forma muito linda. E eu fiquei olhando aquilo assustada. Eu esqueci o nome do lugar agora, tem algumas nações que estão sendo praticadas, comidas de celebridade, pesquisem na internet. Isso já nos mostra para onde nós estamos caminhando. E eu vi aquilo e eu falei, olha como que o mundo é sujo, olha como que o Satanás é sujo. Ele faz as coisas tão erradas, tão obscena, tão satânica, mas ele põe de uma forma tão bonita, era tudo tão bonito, tão lindinho, que as pessoas eu tenho certeza, daqui a pouco muitas pessoas vão estar se adequando a isso, sabe? Porque a ciência ou porque algum grupo de pessoas está dizendo que faz bem para o nosso organismo consumir carne humana. Esse é o padrão decaído desse mundo, devasso, corruptível, imoral, satânico. Jesus disse que o mundo jaz o maligno. Não se enganem, nós não podemos agradar a Deus e ao mundo. Se queremos seguir a Cristo, é preciso renunciar à forma deste mundo. Não é à toa que Paulo fala, eu rogo-vos, eu suplico, não vos amoldeis, mas que vocês se ofertem, que vocês se ponham à disposição do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, com entendimento. Não é arrepio que Deus quer de nós, não é emoção que Deus espera de nós, é uma vida digna de alguém que é digno de receber, porque Ele se doou por nós. Ele se doou por nós, isso não é brincadeira. O mundo não está jogando para perder com a nossa vida e com a nossa alma. Paulo já disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não posso me permitir me dominar por nenhuma destas coisas. Tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, mas não convém aos santos, não convém àqueles que são separados por Deus. Rejeitei, abandonei, não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nenhum deles, nem os mentirosos, nenhum deles herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, não são minhas palavras, mas vós já fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e o nosso Espírito, o Espírito de Deus. Não vos conformeis, querido, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e da palavra do Senhor. A Bíblia é o nosso guia.